Voltamos, né, pessoal, para a nossa segunda aula. Então, hoje a gente vai tratar um pouco aí sobre o Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional é o órgão supremo, né, do sistema financeiro nacional. Então, sua finalidade é fixar as diretrizes, né, para as políticas monetárias, creditícia e cambial do país. Então, quando a gente realmente fala do próprio Conselho Nacional, a gente tem que lembrar realmente da lei de criação do mesmo, né? No qual a lei foi a 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Então, ela pode ser considerada um órgão de caráter unicamente normativo. Ele não realiza atividades executivas. Além disso, né, o CMN ele é responsável pelo controle do sistema financeiro nacional. Assim define o que? As diretrizes, a regulação e regulações que as entidades, né, que compõem o sistema financeiro nacional devem seguir, sendo também responsável por disciplinar a atuação dessas entidades. É importante salientar que guardem, né, nunca esqueçam que o Conselho Monetário Nacional, nós temos o que? Ele vai estabelecer as diretrizes, a regulamentar, regular e disciplinar. Né? Então tenham muito cuidado até quando vocês forem responder as questões do exercício que eu vou mandar posteriormente. Lembre-se que o CMN não exerce atividade executiva. Então, o CMN não exerce atividade executiva. Ele também não é responsável por fiscalizar, efetuar transações ou supervisionar entidades. Sua função é unicamente normativar. Existem outras instituições responsáveis por fiscalizar as demais, né, que compõem o sistema financeiro nacional e proceder conforme necessário, caso identifiquem atividades suspeitas. Então, seguindo aqui em relação ainda ao CMN, mas antes de a gente falar sobre as funções, vamos falar também um pouco melhor aí também da lei. Né? Então, são membros do Conselho Monetário, segundo a lei, né, 13.844, de 18 de junho de 2019, que é recente essa lei. Né? Então, os membros que vão fazer parte do Conselho Monetário Nacional será o ministro da Economia, que é o presidente do Conselho, presidente do Banco Central do Brasil, e secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Então, nunca esqueçam que até então o Conselho Monetário Nacional era composto apenas 3 integrantes, que era quem? O Ministério da Fazenda, que ocupava o lugar de presidente do CMN, o presidente do Bacen e o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o MPOG. Agora, em 2019, houve uma reorganização dos ministérios. Assim, o Conselho Monetário Nacional passou a ser composto por ministro da Economia, presidente do Bacen e pelo secretário especial da Fazenda. Então, sabemos que o Conselho Monetário Nacional existe as suas competências em relação, né, a todas essas diretrizes e regulamentações que o mesmo rege. Em que sentido? Na autorizar, estabelecer condições. Quando eu falo autorizar, em relação às emissões do papel moeda, que ele vai autorizar estabelecer condições para que o Banco Central da República do Brasil emita moeda, papel de curso forçado, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central da República do Brasil, determinar as características gerais, né, das cédulas e das moedas, fixar as diretrizes, né, que normas da política cambial
inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saque e em moeda estrangeira. Temos outro tópico também, que é regular a Constituição. Então, funcionamento e fiscalização que exercerem atividades subordinadas ao CMN, bem como a aplicação das penalidades previstas. Temos também outro tópico, que é limitar. Limitar em que sentido? Necessário as taxas de juros, descontos das comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, né? Temos disciplinar as atividades das bolsas de valores, determinar o percentual, e também determina o percentual de recolhimentos de compulsório, regulamentar as operações de redesconto, decidir sobre a estrutura técnica, né, e administrativa do Banco Central da República do Brasil, e ele também vai fixar seu quadro de pessoal, bem como estabelecer os vencimentos e vantagens de seus funcionários, servidores e diretores, cabendo que ao presidente deste apresentar as respectivas propostas. Regular a Constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país. O CMN ele vai fazer essa regulamentação e baixar normas que regulam as operações de câmbio, inclusive vai regular as operações de câmbio, a fim de fixar limites, taxas. Esqueçam que o CMN é um órgão normativo, ou seja, ele não executa tarefas. Lembre-se dos verbos autorizar, regulamentar, determinar, disciplinar e etc. Então, cuidado. Então, com os verbos autorizar e regulamentar, pois também podem ser usados para se referir às funções do Bacen. Então, lembre-se disso, que o CMN é um órgão normativo, ele não vai executar nenhuma tarefa dentro do sistema financeiro, ele só vai normatizar, autorizar, regulamentar, determinar, disciplinar e aí por diante. Então, o que é que a gente também pode tirar também dessas definições que a gente está vendo até agora, né? Que o próprio Conselho Monetário Nacional ele realiza reuniões ordinárias, uma a cada mês. Porém, o presidente do CMN pode convocar reuniões extraordinárias quando for necessário. Então, o CMN divulga resoluções. Ele vai mediante até toda essa parte normativa, ele divulga resoluções nas quais torna pública suas deliberações, as quais são aprovadas com a maioria dos votos. No caso de urgências e relevantes interesses, fixa esses dois termos, pois eles são importantes, né? O presidente do Conselho Monetário Nacional pode deliberá-las sozinhas. Nesse caso, não é necessária a reunião dos 3 membros do Conselho Monetário Nacional. Agora sim, para esse caso, tem-se uma deliberação, né? Ou seja, na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional, os demais membros devem ratificar a decisão tomada pelo presidente, a qual deixa de ser válida se não for válida. Então, ele pode, a um caráter de urgência, ele criar uma lei, uma parte normativa, mas na próxima reunião os membros vão validar. Caso contrário, né, não vai ser validado por todos. Mas, afinal, quais são as funções, de fato, do Conselho Monetário Nacional? Então, a gente vai ver cada uma delas a seguir. Então, nós temos formular a política da moeda e do crédito, né, que são N funções. Então, uma delas, as principais aí, formular a política da moeda e do crédito. Né? Então, esta é a sua principal função, né? Isto é, a ciência de garantir a eficiência na troca de recursos entre os agentes superavitários e deficitários e a estabilidade do sistema financeiro nacional.
Quando a gente vem para outra função, que é regular o valor interno da moeda, o Conselho Monetário Nacional possui como função prevenir ou corrigir os surtos inflacionários ou deflacionários, de origem interna ou externa. Ele também é responsável por agir o quê? Em casos de depressões econômicas e outros desequilíbrios conjunturais. Assim, cabe ao Conselho Monetário Nacional que busquem adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia. Então, nós temos a outra função, que é regular o valor externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamento do país, tendo em vista o que? A melhorar a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira. Então, as diretrizes editadas pelo CMN podem ser utilizadas para regular o valor da moeda brasileira em relação ao valor observado das moedas estrangeiras. Assim, o Conselho Monetário Nacional é responsável por determinar os instrumentos utilizados para controlar as nacionais e por definir o modo de utilização desses instrumentos. Temos a outra função, que é estabelecer as metas de inflação. Em que sentido estabelecer essas metas? Conforme dito antes, que o Conselho Monetário Nacional possui entre suas funções evitar surtos inflacionários e deflacionários. Foi isso que eu disse antes? Então, através da definição de metas de inflação, que devem ser perseguidas pelo Banco Central, e os intervalos de tolerância, isto é, o quanto a inflação pode se desviar para cima ou para baixo dessa meta, Então, estabelecer todas essas metas inflacionárias aí ou deflacionárias de acordo com a parte normativa, ou seja, ela vai redigir todas as normas que vai estabelecer essas metas. Temos a outra função, o CMN também tem a função de orientar as aplicações dos recursos das instituições financeiras públicas e privadas, não é isso? Que o próprio CMN ele vai ser responsável por definir quais instituições financeiras podem exercer atividades em cada segmento do mercado financeiro. Como também ele vai propiciar o aperfeiçoamento das instituições também, e dos instrumentos financeiros de modo a garantir a eficiência dos sistemas de pagamento. Então, o Conselho Monetário Nacional ele é responsável por garantir a eficiência do mercado financeiro. Assim, ele pode definir diretrizes para aumentá-la, como também zelar pela liquidez e a solvência das instituições financeiras. E outra função importante exercida pelo Conselho Monetário Nacional, ele é responsável por garantir a segurança de todo o sistema financeiro nacional, sendo que, para isso, precisa fixar o que? As diretrizes, que garantam a solvência e a liquidez das instituições financeiras. Então, tudo isso que a gente falou, temos mais duas funções que são principais, que é coordenar a política monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Então, cabe o que? Ao Conselho Monetário Nacional editar diretrizes que usos na condução dessas políticas. O endividamento público excessivo, como também autorizar as emissões de papel moeda, que o Conselho Monetário Nacional ele também vai ser responsável por definir as diretrizes sobre o modo como deve ocorrer a emissão do papel moeda. Então, podemos observar que o CMN não emite diretamente o papel moeda, viu, pessoal? Nunca esqueçam disso. Ele vai autorizar a emissão, mas ele não vai emitir diretamente o papel moeda. Ele apenas vai determinar os montantes que devem ser emitidos.
a instituição responsável para isso é o Bacen. Então, é o Bacen quem vai fazer essa emissão desses papéis moedas, enquanto que o Conselho Monetário Nacional, ele não emite diretamente, ele só vai apenas determinar o montante que deve ser emitido. E quem emite vai ser o Bacen. Então, essa última função do CMN que nós temos, né, que foi essa parte de estabelecer condições seguidas pelo Banco Central para a emissão da moeda papel, nós aprovar os orçamentos monetários do Banco Central para estimar as necessidades totais de crédito, características das cédulas e moedas, como também fixar as diretrizes e normas da política cambial, né, no qual trata-se de outra função do Conselho Monetário Nacional, ao definir as diretrizes e normas de política cambial. Ele normatiza as reservas internacionais, disciplinar o crédito também, em todas as suas modalidades, né? Então, ele vai disciplinar também o crédito. E as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. Então, nesse sentido, cabe ao Conselho Monetário Nacional disciplinar e regular o crédito, definindo as condições que devem ser seguidas nessas operações. Regular as condições e o funcionamento e a fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas ao sistema financeiro nacional, bem como a aplicação de penalidades previstas. Então, portanto, vocês podem ver que o Conselho Monetário Nacional é a entidade responsável por dizer quais instituições podem atuar, né, o modo como essas devem atuar, a quem será responsável por sua regulação. Então, normalmente, observe que o Conselho Monetário Nacional apenas normatiza e estabelece as regras que devem ser seguidas. Ele não é o responsável por fiscalizar e fazer com que essas regras sejam cumpridas, mas deve indicar a instituição responsável por isso. Nós temos também limitar, se necessário, né, as taxas de juros, comissões e outros meios de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, incluindo os prestados pelo Banco Central. Então, o Conselho Monetário Nacional pode limitar as taxas de juros e demais remunerações oriundas de transações financeiras. Então, podemos observar que ele não deve exercer essa função diariamente, mas apenas em casos extraordinários, se houver a necessidade. Disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos, atualmente chamados de sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. Também cabe aí ao Conselho Monetário Nacional estabelecer as diretrizes que devem ser seguidas pelas bolsas de valores e corretores de fundos públicos. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística, observadas pelas instituições financeiras. Esta é outra função do Conselho Monetário Nacional, em que é responsável por determinar as normas de contabilidade e estatística seguidas pelas instituições financeiras, o que garante a transparência e a segurança do sistema financeiro nacional. Né? Então, nessa aula aqui a gente fica por aqui. Espero que vocês realmente tenham entendido, né? E mandar aí que estamos aí esclarecendo as dúvidas que ficou aí nesse conteúdo. Como também posteriormente, né, irei enviar também a atividade na plataforma aí da FIS. Um grande abraço para todos e até a próxima aula.